Oi, pessoal, tudo bem? Aqui fala Cláudio Santana, mais um vídeo do nosso canal Florestas Secundárias. Depois de um longo período sem novos vídeos, devido a uma série de novas atividades, uma série de atribuições assumidas, o canal está de volta e a gente vem com um tema bastante interessante e, no meu ponto de vista, pouco explorado, que são as pequenas serras da cidade do Rio de Janeiro. São marcos geográficos da cidade, são elementos importantes da paisagem, com importância ecológica, importância funcional, muitas vezes negligenciada. E é sobre essas pequenas serras que nós vamos falar. Então, abrindo aqui o mapa da nossa cidade, a gente consegue visualizar a cidade do Rio de Janeiro como um todo nessa imagem, gentilmente obtida junto ao Google, a plataforma Google Earth. E aí, nessa sequência, a gente coloca o limite da cidade do Rio de Janeiro e os três grandes maciços que caracterizam a paisagem da cidade, ancoram a paisagem da cidade do Rio. Maciços costeiros, considerados aí no contexto da paisagem de Mata Atlântica como maciços costeiros, que são os maciços da Tijuca, Pedra Branca e Mendanha. Sendo que no caso do Mendanha, nem todo maciço está dentro do limite administrativo da cidade do Rio de Janeiro. Grande parte do maciço do Mendanha, que na verdade é um complexo de serras, Madureira, Mendanha e Jericinó, está situado nos municípios de Nova Iguaçu e Mesquita. Então, a gente então vai mostrar qual é a situação, o posicionamento geográfico dessas pequenas serras na cidade. A gente vai ver que normalmente elas são contrafortes ou ligações entre outros maciços maiores. E a gente vai ter aqui, partindo aqui do lado direito para o esquerdo do mapa, mais do centro da cidade para a zona oeste, as serras do Engenho Novo. Vamos seguir o ponteiro. Mais ao norte, Serra da Misericórdia. Seguindo em direção à zona oeste, teremos a Serra dos Coqueiros, Serra do Quitungo, margeando a Avenida Brasil. Voltando aqui para dentro, a Serra da Posse, mais próxima ao maciço da Pedra Branca. Ao lado da Serra da Posse, muito próximo, em frente à Serra da Posse, temos a Serra de Paciência. E, indo em direção à Baía de Sepetiba, temos a Serra de Inhoaíba, a maior das serras isoladas da cidade. E, bem próximo ao litoral, bem próxima mesmo à Baía de Sepetiba, a Serra da Capoeira Grande. A gente vai falar um pouco sobre cada uma, sem muito detalhamento, área, vegetação. A gente vai ter meios visuais para discutir um pouco cada uma dessas serras. Então, ok, vamos adiante. Vamos mudar um pouco a nossa perspectiva. Essa imagem do Google, a gente colocou sobre ela um mapa de uso e ocupação do solo, produzido pela Prefeitura do Rio de Janeiro em 2016, em que, via de regra, eu coloquei a área urbanizada como esse grande laranja que a gente está vendo aqui. Em verde, em vários tons de verde, são variados tipos de vegetação. Esse verde mais claro são reflorestamentos. O verde mais escuro são florestas naturais. Esse amarelado, esse amarelo são áreas campestres, áreas de gramíneas. Em cor de rosa temos áreas de agricultura, ainda importantes na paisagem carioca, principalmente
na porção oeste do território, perdão, e vai por aí. A gente vai fazer esse roteiro por essas pequenas serras, seguindo o caminho dessas setas aqui. Vamos começar pela Serra do Engenho Novo, vamos encerrar na Capoeira Grande. Vamos começar nossa viagem então. A primeira serra que eu quero falar é a Serra do Engenho Novo. Como vocês podem ver, aqui é a região onde fica o estádio do Maracanã. A Serra do Engenho Novo está aqui, à esquerda. Aqui à direita, que seria mais ou menos uma continuação geográfica da Serra do Engenho Novo, mas normalmente não é tratado em conjunto com ela, é o Morro da Mangueira. O famoso Morro da Mangueira, onde nasceu a escola de samba, Estação Primeira da Mangueira, Mussum, Mumu da Mangueira, que não é nascido aí, mas é famoso por ter sido compositor da Mangueira, Mussum dos Trapalhões. Mas o nosso foco é a Serra do Engenho Novo. A Serra do Engenho Novo, ela é uma das principais serras da Zona Norte Carioca. A vertente sul dessa serra está voltada para o bairro de Vila Isabel, a vertente norte voltada para o bairro do Engenho Novo. Essa serra, ela é um divisor, ela está no divisor entre duas regiões importantes da cidade, que são a AP3, que representa a Zona Norte, e a AP2, que representa a Zona Sul e a Grande Tijuca. Aqui mais à esquerda nós temos o maciço da Tijuca. E aí, colocando no contexto do mapa de uso do solo, a gente tem a Serra do Engenho Novo quase totalmente ocupada, em tese, esse verde mais claro, essa cobertura do solo, são reflorestamentos. Verde mais escuro seriam remanescentes, amarelo, campos de gramíneas, e, na verdade, essas áreas de reflorestamento estão em diferentes estágios de desenvolvimento. Esses reflorestamentos são desenvolvidos aí, são executados na Serra do Engenho Novo desde a década de 1960. Diversos órgãos estaduais, municipais, já atuaram nessa área. Como se pode observar, está isolada dentro de uma malha urbana muito densa, representada por essa cor alaranjada, essa cor de cenoura aqui. Então, serras isoladas estão muito sujeitas a todo tipo de impacto, incêndios, desmatamento. Dentro da Serra do Engenho Novo, a gente vai ter favelas, comunidades famosas, como o Morro dos Macacos, voltado para Vila Isabel, o Morro de São João, voltado para o Engenho Novo, para a vertente norte. Essa serra, principalmente na face voltada para norte, está numa região de ventos quentes, secos, muito sujeita a incêndios, e esse é um obstáculo muito grande para que se devolva a cobertura florestal a esse elemento geográfico. É um local onde já aconteceram graves deslizamentos, como em 1988, no Morro dos Macacos, um deslizamento que foi capaz de levar ao cancelamento do desfile das campeãs do Carnaval Carioca, porque a vencedora daquele ano foi a Vila Isabel, cuja sede fica em Vila Isabel, e que tem grande parte dos seus integrantes vindos do Morro dos Macacos, especialmente sua bateria, que é quase totalmente formada por moradores aqui do Morro dos Macacos, que fica na Serra do Engenho Novo. E devido a essa tragédia, o ano de 1988 não teve desfile das campeãs. A Vila Isabel havia perdido muitos integrantes, o Morro dos Macacos havia perdido muitos moradores. Aqui algumas fotos da Serra do Engenho Novo, aspecto de área de reflorestamento, já com certo desenvolvimento, mas essa foto é uma foto feliz porque existem áreas menos desenvolvidas. E, eventualmente, no meio dessa área, a gente encontra árvores que podem ser
remanescentes de outros tempos, talvez anteriores ao desmatamento. Esse é um exemplar de Banara parviflora, uma espécie de salicácea. Não é uma espécie rara, não é uma espécie ameaçada, mas é uma espécie que não é muito comum de se encontrar. Eu, particularmente, nunca vi isso em viveiro aqui na região metropolitana. Se algum colega quiser colocar nos comentários que produz ou que já viu, fique à vontade. Eu, particularmente, nunca vi, nunca produzi. Não havia encontrado um exemplar ainda em floresta, embora, como eu disse, não seja uma espécie exatamente rara ou ameaçada. E existe ao menos esse exemplar muito antigo no alto da Serra do Engenho Novo, próximo à comunidade Morro dos Macacos. Um aspecto importante dessa serra, como eu citei, ocorrem deslizamentos, ela é um divisor de águas. É importante que essas serras sejam mantidas com cobertura florestal, porque elas drenam, a Serra do Engenho Novo em particular, drena para duas bacias muito importantes. A sua vertente sul drena para a bacia do Canal do Mangue, que é uma das grandes bacias que drenam ali a região do centro da cidade, Praça da Bandeira, uma região extremamente sujeita a inundações. E sua vertente norte, a vertente norte, por sua vez, drena para a bacia do Canal do Cunha, que é uma bacia mais densamente povoada da cidade do Rio, outra bacia extremamente sujeita a inundações, e é bastante importante a manutenção da cobertura vegetal, não só dessa serra, naturalmente, mas a Serra do Engenho Novo é estratégica dentro desse conjunto de áreas capazes de reter picos de cheias. A gente mantém água nessa vegetação das zonas mais altas. E que essa água, então, seja liberada para o sistema, liberada para as bacias, paulatinamente, por ação da vegetação. Essa é uma área de captação de nascente, ali no alto da Serra do Engenho Novo, voltada para a vertente norte. Vamos para a nossa segunda serra, Serra da Misericórdia, uma enorme serra situada na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, cercada por bairros densamente povoados, como a gente consegue ver nessa imagem, a verdadeira imagem do caos. A Serra da Misericórdia situa-se na AP3, que é a região da cidade, né, a área de planejamento da cidade do Rio, mais densamente povoada, com menores índices de desenvolvimento humano. É onde fica, por exemplo, o famoso Morro do Alemão, a favela do Morro do Alemão, se situa na Serra da Misericórdia. A Serra da Misericórdia, na verdade, é um complexo, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, aqui a gente tem localidades como a Serrinha, onde fica o Morro da Serrinha, de onde vem a famosa Escola Império Serrano. Abrange bairros como Ramos, Olaria, Penha. A Igreja da Penha fica no Morro Isolado, que é um contraforte da Serra da Misericórdia, sendo a própria Serra da Misericórdia um contraforte do Maciço da Tijuca. Então, bairros como Madureira, Engenho da Rainha, também estão situados aí no entorno dessa Serra da Misericórdia. Então a gente vai ver aí, mais uma vez, confirmando esse entorno extremamente adensado, muitas áreas de reflorestamento, esse verde mais claro. Esse verde mais escuro seriam remanescentes, talvez alguns fragmentos de floresta secundária, ou talvez até antigas áreas de reflorestamento bem desenvolvidas. Uma coisa bastante significativa, um elemento marcante na paisagem da Serra da Misericórdia, como vocês viram na imagem anterior e vão ver aqui nessa legenda,
essa cor mais tendendo a um roxo, não sei dizer exatamente essa cor, muito distinta das demais, que são enormes áreas de mineração. A Serra da Misericórdia tem o seu perfil topográfico alterado por grandes áreas de mineração. É uma serra de origem estrutural, de onde se extrai material mineral para produção de brita. Funcionam concreteiras aí dentro da serra, e isso causa um impacto visual, ambiental na serra. E é bastante curioso que há os apologistas, toda uma corrente desenvolvimentista, que afirma que meio ambiente e desenvolvimento são incompatíveis, e que você preservar totalmente uma área privaria as pessoas de renda, por não existirem atividades produtivas. Pois bem, acho que a Serra da Misericórdia mostra que esse paradigma é completamente equivocado, considerando-se que nós temos uma área degradada, que já passou por uma série de ciclos econômicos e hoje possui um ciclo de extrativismo mineral ainda em pleno funcionamento, e isso não implicou, isso não resultou em desenvolvimento econômico e desenvolvimento humano para o entorno. É uma das regiões mais pobres da cidade, eu reitero. E aí, só falando rapidamente sobre essa compartimentalização da Serra da Misericórdia, ela tem uma divisão não tão rígida assim, mas seria o setor alemão PEN, aqui em azul mais claro, esse verde, Juramento, Serrinha, que domina ali a área de Madureira, essa área aqui, nesse laranja, é a região do Morro do Urubu, mais voltado ali para o lado de, desculpem, Piedade, a região mais a sul, e aqui, nessa extrema esquerda do mapa, a região do Morro do Sapê, já saindo de Madureira, indo para a região ali de Rocha Miranda, indo mais adiante Vicente de Carvalho, Honório Gurgel, mais para aqui para essa outra ponta. Uma região efervescente da cidade, violência, adensamento populacional, degradação ambiental, uma cidade árida, hostil, mas com um grande potencial. A Serra da Misericórdia tem um grande potencial de desenvolvimento. A restauração florestal, a restauração ambiental, a retomada de serviços ecossistêmicos é um ativo que tem que ser considerado. Aqui é uma foto aérea do Morro do Alemão, tomada gentilmente dos colegas do programa Mutirão Reflorestamento, que atua na região do Morro do Alemão desde 1987, tendo reflorestado uma grande área na região. E a gente observa algumas áreas abertas. Normalmente, as áreas usadas pela comunidade, como áreas de lazer, campos de futebol, são respeitadas, são mantidas, como a gente vê aqui também nesse outro ponto mais atrás, que provavelmente também é um campo de futebol. Mas nós temos também a vegetação, que é um ativo por si, a vegetação florestal, e a Serra da Misericórdia como um todo é bastante degradada, não tem toda essa vegetação, mas tem todo um potencial para recuperação que pode gerar empregos, melhorar as condições ambientais, amenizar as condições climáticas, reativar nascentes, minimizar enchentes nessa região superadensada, uma série de serviços que a floresta pode prestar. Uma outra foto, essa foto é da minha autoria, época da ocupação militar no Morro do Alemão. E aqui a gente observa essas áreas reflorestadas. Isso são áreas reflorestadas.
Se eu não me engano, essa visão já pega o morro do Licurgo, se não me engano. Comunidade Licurgo. Vamos avançar, vamos adentrar a zona oeste da cidade. Serra dos Coqueiros. Se você prestar atenção, aqui passa a Avenida Brasil. Serra dos Coqueiros, ela está a montante da famosa comunidade de Vila Kennedy, que está situada em ambos lados da Avenida Brasil, sendo que a área mais antiga de ocupação da Vila Kennedy está aqui, a parte sul aqui da foto. E a Serra dos Coqueiros, então, é essa serra que está situada entre o grande maciço do Mendanha e o maciço da Pedra Branca. A gente vai observar aqui no mapa de uso do solo que quase toda a Serra dos Coqueiros é destinada ao reflorestamento, embora historicamente esteja bastante sujeita a incêndios criminosos. Muitas áreas de reflorestamento aqui foram perdidas por ação direta de vândalos, de pessoas com a intenção de retirar a área reflorestada com finalidade de ocupação ou mesmo de observação. E isso é uma pena, já que o reflorestamento, a perda das áreas de reflorestamento aí na região leva à perda de postos de trabalho, já que a prefeitura emprega pessoas localmente para executar esse reflorestamento. E se perde renda, se perde circulação de dinheiro, se perde serviço, se perde educação, já que associado ao reflorestamento tem-se também a educação ambiental. Aqui é um aspecto da Serra dos Coqueiros, visto da Avenida Brasil. Área ainda bastante aberta, o reflorestamento mais bem sucedido, os reflorestamentos mais bem sucedidos estão voltados para a vertente sul, normalmente é mais favorável à atividade. E aqui a gente tem uma foto de uma área da vertente sul da Serra dos Coqueiros, comunidade Taquaral. Esse que vos fala está aqui de colete verde, outros colegas da Secretaria de Meio Ambiente, lendário engenheiro Alfredo Sobrinho, colega Etienne, engenheira florestal Cláudia França, aqui moradores locais, seu Valdir, seu Gessé, antigo e atual responsáveis pelo reflorestamento na área do Taquaral, parte da Serra dos Coqueiros, mudas a serem plantadas. Essa foto é provavelmente de 2006 ou 2007 e a atividade de reflorestamento está em pleno andamento, especialmente sendo bem sucedida nessa área do Taquaral, que é a vertente sul. A vertente norte é um pouco mais suscetível a fogo. Aí a gente vai seguir, próximo ali a Vila Kennedy, no outro lado da Avenida Brasil, a gente tem a Serra do Quitungo. Serra do Quitungo é contraforte do maciço do Mendanha, que a gente vê mais aqui acima, mais a norte. Essa área da Serra do Quitungo, ela tem um uso principalmente agrícola, embora haja muitos remanescentes de vegetação, que a gente vê aqui. Eles ficaram, inclusive, vazados aqui do mapa. Mas a gente vai observar esses detalhes em rosa, mostrando então essa presença agrícola muito marcante. Na Serra do Quitungo há uma produção muito grande de banana, plantas ornamentais, olerícolas, frutíferas, jiló, chuchu, muita produção de chuchu nessa região. Então, é uma área com um mosaico muito grande de atividades, mas, no geral, ainda é um uso agrícola. Não há tanta ocupação urbana, propriamente dita. A ocupação urbana está no entorno.
Está crescendo. Essa é a região uma das regiões onde a cidade do Rio de Janeiro mais tem crescido. E uma coisa bastante interessante é que, por estar situado muito próximo da Serra do Mendanha, a Serra do Quitungo tem uma resiliência muito grande. E quando a gente executa a atividade de restauração, de recuperação ambiental, a gente tem, utilizando as técnicas adequadas e com a manutenção em dia, porque a manutenção responde por 70% a 80% do sucesso de um reflorestamento, a gente tem resultados muito rápidos. Eu vou mostrar para vocês 3 fotos tiradas por um colega que gentilmente foram disponibilizadas por esse colega em redes sociais. Esse colega se chama Denivan, engenheiro florestal da Prefeitura do Rio. Um trabalho desenvolvido por ele na região. E aí uma foto de 2016, de um trecho da Serra do Quitungo. Próxima foto já é o ano de 2017. Vocês veem a vegetação se desenvolvendo após a atividade de reflorestamento e, principalmente, de manutenção. É bastante interessante vocês verem que a esquerda é uma área que não foi reflorestada, em que a vegetação arbórea tem bastante dificuldade de se estabelecer espontaneamente, embora vocês possam observar que há resiliência, mas a gramínea, e a gente vê que aqui ela está bem seca, por ação de combustão, incêndios, impede o desenvolvimento dessa vegetação florestal, seja recuperada, seja através de regeneração natural. E à direita a gente tem uma área reflorestada e onde, além do reflorestamento, se faz o manejo da regeneração natural, o que reduz enormemente a necessidade de manutenção posterior e a ocorrência de incêndios. Então, é um trabalho desenvolvido pela Prefeitura do Rio de Janeiro e aqui na área de Serra do Quitungo, especificamente, por um colega que é um grande apóstolo, um grande apologista dessa prática de manejo da regeneração natural, que é o nosso colega Denivan. Parabéns, Denivan! Seguindo em frente, estamos seguindo pela Zona Oeste. Serra da Posse, mais a sul da Serra dos Coqueiros, da Serra do Quitungo, mais próxima do maciço da Pedra Branca. Diferente das serras anteriores, que são próximas do Mendanha, a Serra da Posse é mais próxima ao maciço da Pedra Branca. Como a gente vai observar, também são serras isoladas, rodeadas pela cidade e quase todas com projetos de reflorestamento em curso, com um variado grau de sucesso ao longo do tempo. E existe um aspecto bastante interessante na Serra da Posse, que é o reflorestamento, desenvolvido desde 1997 pela Secretaria de Meio Ambiente. Reflorestamento esse que foi sendo desenvolvido ao longo de todo esse tempo, teve interrupções, porém, mesmo com todo um processo, aí, um potencial de regeneração, de auto-perpetuação desse reflorestamento, a gente ainda perdeu muita coisa, mas há uma luz bastante interessante no fim desse túnel, e não é um trem, que é a adoção da área reflorestada pela comunidade, pelos moradores, através de um movimento muito bonito, um movimento muito significativo, chamado Nosso Bosque. Um grupo de moradores da vertente sul, da vertente norte da Serra da Posse, se uniu e tem tomado uma série desenvolvido uma série de ações, como plantios comunitários, em conjunto com a prefeitura, pressão sobre o poder público para a retomada da manutenção, que tem sido fundamental para a retomada do reflorestamento na área,
atividades de educação ambiental e, principalmente, a divulgação da importância da recuperação ambiental e da participação comunitária nesse trabalho. Nos comentários desse vídeo, eu vou colocar o caminho para vocês que estão assistindo esse vídeo acessarem as redes sociais do nosso bosque. Próxima à Serra da Posse, nós temos a Serra de Paciência, que é a serra mais degradada, mais distante, talvez menos conhecida e menos servida pelas atividades de recuperação ambiental. Ela é uma serra mais baixa, altitudes menores, muito mais sujeita à ocupação e a vários tipos de atividade humana, como a ocupação, propriamente dita, a urbanização, a criação de gado, a ocupação ilegal. A gente vê que é uma região, inclusive, que tem, isso aqui é uma grande indústria, se eu não me engano é a Vale Sul. E a gente vê, então, quando a gente compara as outras serras, que ela é muito menos servida de áreas de reflorestamento, como a gente observa. Ela tem muitas áreas particulares. São duas pequenas áreas de reflorestamento, alguns remanescentes que a gente vai observar que ficam principalmente nas zonas mais úmidas, provavelmente em zonas de nascentes, e imensas áreas ainda de capinzais, de gramíneas. Grande potencial para recuperação ainda. As fotos que vocês vão ver a seguir são pegas de uma página do Facebook do movimento Redescobrindo a Mata de Paciência. Tem umas imagens de drone bastante interessantes. E o endereço está aqui no alto do slide, quem quiser visitar. E que mostram o aspecto dessa paisagem aí, da Serra de Paciência e seu entorno densamente ocupado. Realmente uma área com muito potencial e que é a zona de maior crescimento da cidade do Rio de Janeiro hoje em dia, que é a Zona Oeste. Avançando no nosso passeio aéreo, a Serra de Inhoaíba, Cantagalo, Santa Eugênia, um complexo, vamos chamar genericamente Serra de Inhoaíba. Inhoaíba é a serra aqui mais à direita, né? Mais a leste, mais aqui ao centro é a Serra do Cantagalo e mais a oeste Serra de Santa Eugênia. Esse complexo forma a maior serra isolada da cidade, pega os bairros de Campo Grande, Guaratiba, Paciência, Cosmos. É uma serra, uma pequena serra relativamente bem florestada, com áreas de reflorestamento, inclusive, muito clássicas dentro dos programas históricos da Prefeitura do Rio, como o reflorestamento do Cantagalo, que a gente vê aqui, que é um reflorestamento muito estudado, um reflorestamento muito bem sucedido, estudos realizados por diversas instituições como a PUC ou a Rural, Universidade Rural, mostram que mais de 60% das espécies encontradas nas áreas de reflorestamento aqui não foram plantadas, ou seja, a serra tem resiliência, a serra tem meios de regeneração. Nessa serra a gente encontra espécies importantes como o jequitibá-açu, que foi uma espécie redescoberta na cidade do Rio de Janeiro, nessa serra, uma espécie que era tida como extinta na cidade, hoje é considerada uma árvore símbolo da cidade do Rio de Janeiro, e sua redescoberta se deu justamente na serra do Cantagalo, Inhoaíba, Cantagalo, Santa Eugênia. A vertente sul dessa serra abastece para esse lado aqui um grande aquífero chamado Aquífero Guaratiba,
e que é uma fonte de água pouco conhecida do Carioca e que é alvo de disputa, inclusive disputa armada. Há muito que se falar, o Aquífero Guaratiba dá um vídeo só para ele. A gente ainda vai ter oportunidade de falar sobre ele em algum momento, ou de convidar alguém que saiba mais sobre o assunto. Mas é uma dessas pequenas serras, é uma das mais importantes, mais significativas. Todas são, mas é uma das mais importantes. Se vocês notarem, essas serras quase todas fazem ligação entre grandes maciços. Então, a gente pensar nesse princípio dos stepping stones, das zonas de união entre grandes fragmentos, esses pequenos maciços também precisam ser preservados. Eles são locais de abrigo de fauna, são locais, podem servir como áreas de lazer para a população. A Serra do Cantagalo, de Unaíba, por exemplo, é uma área onde, inclusive, ocorrem competições que acabam sendo destrutivas, competições de motociclismo, de ciclismo, que são destrutivas para a vegetação, que poderiam ser realizadas de uma forma muito mais harmônica e sustentável. E a gente observa, até quando comparadas às outras serras, que há muito mais áreas de reflorestamento dentro da serra, aí desse complexo em Unaíba, Cantagalo, Santa Eugênia, todas essas áreas em verde mais claro, uma proporção talvez de mais de 50% da área da serra com vegetação em bom estado de conservação, ainda muitas áreas de gramíneas com potencial para recuperação, mas é uma serra ainda com muito potencial, muito que se fazer, muito pela frente. Aqui algumas fotos da serra, tiradas por mim. Essa foto aqui é do ano 2000, Vale do Rio Cantagalo. Hoje ele está bem mais florestado. Uma foto um pouco mais recente, da região da Serra do Cantagalo, propriamente dita, que é uma vegetação bastante fechada. Foi a região onde foi redescoberto o Jequitibá-Açu, mas existem outras espécies de bastante valor ecológico. Aí um aspecto da regeneração nessas serras, muito marcada aí pelo pau-jacaré, uma floresta secundária típica. E a gente vai chegar na nossa última serra, que é a Serra da Capoeira Grande. Atravessamos da Baía de Guanabara, agora chegamos da Baía de Sepetiba, que a gente vê aqui na extrema esquerda. Serra da Capoeira Grande tem uma característica bastante interessante, ela também é uma serra bem baixa. É a serra onde ocorre a população de pau-brasil mais austral do Brasil, mais ao sul. A gente pega que o pau-brasil ocorre a partir ali do Nordeste brasileiro, de Pernambuco, e vem descendo pela costa. E esse é o último ponto de ocorrência do pau-brasil na costa brasileira, que é justamente a Serra da Capoeira Grande. É uma serra onde há também vestígios arqueológicos das ocupações pré-cabralinas, de populações indígenas que existiam antes dos indígenas contactados pelos europeus aqui na costa brasileira, indígenas que foram expulsos para o interior pelos tupis. São indígenas de outras etnias que foram deslocados para o interior pelos tupis muito mais aguerridos, mais de 500 anos antes da chegada dos portugueses ao Brasil. Então, é uma região com um contexto assim, histórico, ecológico, importantíssimo. A gente vai ver que nessa área da Serra da Capoeira Grande, a gente ainda encontra uma série de remanescentes florestais significativos, além de pequenas áreas de reflorestamento. Como falei, uma importante população de pau-brasil nessa serra, além de outras espécies. Ela tem uma diversidade muito grande, ela é única dentre as serras. Aqui a gente vê a Baía de Sepetiba ao fundo, a vegetação da Serra da Capoeira Grande. Esse aqui é justamente o trecho onde ocorre essa população de pau-brasil. Alguns exemplares, alguns exemplos das espécies ocorrentes no local.
mirtáceas, na família das goiabas. Existe uma abundância de mirtáceas nessa serra, que são grandes indicadores de boa conservação. Outras formas de vida, que não só árvores, também são indicadoras de sanidade da vegetação, que são os cipós. Isso aí é um cipó da família Bignoniacea, né? A mesma família dos ipês, seria um ipê trepador, uma coisa meio deslocada falar ipê trepador, mas é uma espécie da família dos ipês, que é trepadeira, e que mostra a importância da Serra da Capoeira Grande, mostra a importância de se preservar essas pequenas serras, de você tê-las como amostras de populações, locais de guarda de patrimônio genético, locais de ligação entre fragmentos maiores, entre serras maiores, entre remanescentes maiores, e que são elementos importantes do ponto de vista paisagístico, do ponto de vista cultural, do ponto de vista histórico da cidade do Rio de Janeiro. Quero agradecer todo mundo que assistiu esse vídeo. Semana que vem tem mais. E não deixem de fazer inscrição no canal, de seguir as redes sociais, acompanhar também o nosso blog. Aqui, ó, endereço florestasurbanas.blogspot.com. Tem muito conteúdo lá, artigos, opiniões, notícias. Ele sempre é atualizado, mais ou menos atualizado. Vejam na descrição desse vídeo alguns links bastante interessantes sobre o tema abordado. E então é isso. Até semana que vem. Fiquem com mais um vídeo, então, do canal Florestas Secundárias. Muito obrigado.